Série Mistérios do Espaço-Tempo. Episódio O que havia antes do Big Bang, o mistério. Antes do começo. Antes do começo, imagine um horizonte do tempo surgindo, partículas dançam no escuro, delineando um limite onde nossas equações falham, e a física como a conhecemos se desfaz. Esta é a borda enigmática onde o cosmos, em um silêncio absoluto, prepara sua primeira respiração. Um ponto de partida que desafia nossa compreensão mais fundamental da realidade. A ciência nos diz que o universo tem uma idade estimada de 13,8 bilhões de anos, um número calculado a partir da expansão do espaço e da luz das estrelas mais antigas. Desde um ponto de densidade e calor inimagináveis, tudo o que vemos hoje começou a se expandir e a esfriar, dando origem a galáxias, planetas e, eventualmente, a nós. Mas, o que existia antes disso? Se o tempo e o espaço nasceram com o Big Bang, a própria pergunta pode não ter sentido. Havia algo, um estado anterior, um universo-mãe, um vácuo quântico pulsante, ou o próprio conceito de antes é uma ilusão da nossa percepção linear. Mergulhamos na fronteira da cosmologia e da filosofia, explorando as teorias mais ousadas que tentam responder à pergunta definitiva: o que havia antes do começo? Hoje, vamos atravessar o limite mais profundo da cosmologia moderna. O que havia antes do Big Bang? Um mistério que une física, filosofia e até espiritualidade, onde tempo, espaço e causa simplesmente desaparecem. Desde o início da consciência, olhamos para o céu e nos perguntamos: de onde tudo isso veio? Nossa melhor resposta científica, até hoje, é o modelo do Big Bang. Ele descreve com incrível precisão como o universo evoluiu, expandindo-se e esfriando a partir de um estado primordial, inimaginavelmente denso e quente, há cerca de 13,8 bilhões de anos. É uma teoria robusta, sustentada por evidências como a expansão das galáxias e a radiação cósmica de fundo. Mas por mais que explique o como, desde um certo ponto, o modelo do Big Bang tem um limite fundamental. Ele não nos diz o que havia antes, ou mesmo se a pergunta faz sentido. A teoria da relatividade geral, que é a base do modelo, quebra exatamente no ponto inicial. Extrapolando para o passado, chegamos a um momento de densidade e temperatura infinitas, a chamada singularidade. Este não é um ponto físico real, mas um sinal de que nossas leis da física, como as conhecemos, deixam de funcionar. A matemática falha e a ciência emudece. A chave para entender esse limite está na revolução de Einstein. Ele nos mostrou que o espaço e o tempo não são palcos passivos, mas sim um tecido dinâmico e entrelaçado, o espaço-tempo. Portanto, se o próprio tecido do espaço nasceu no Big Bang, o tempo também deve ter nascido com ele. Isso implica que antes do Big Bang, o conceito de ontem simplesmente não existia. O tempo, como o fluxo que nos leva do passado ao futuro, é uma propriedade do nosso universo. Assim, a pergunta, o que havia antes do Big Bang, pode ser tão sem sentido quanto perguntar, o que há ao norte do Polo Norte? Mesmo assim, a ausência de provas diretas não impediu os cosmólogos de imaginar o que poderia ter acontecido. A fronteira do nosso conhecimento é, afinal, o playground da imaginação teórica. Várias hipóteses fascinantes, embora especulativas, tentam espiar através do véu da singularidade. Uma das ideias mais poéticas é a do universo cíclico, proposta por físicos como Roger Penrose. Neste modelo, nosso universo é apenas um elo em uma corrente infinita. Ele se expande, envelhece e eventualmente morre em um estado de máxima entropia, apenas para que essa morte térmica dê origem a um novo Big Bang. Cada começo é, na verdade, o eco de um fim. Outra teoria popular é a da inflação eterna. Ela sugere que o nosso universo é apenas uma bolha em um vasto oceano cósmico, um multiverso em constante expansão. Nesse cenário, novos universos bolha estariam nascendo a todo momento, como gotas de vapor se condensando em uma espuma quântica. Cada um com suas próprias leis físicas, talvez radicalmente diferentes das nossas. E se o Big Bang não foi um começo, mas um ponto de reflexão? A hipótese do universo espelhado, de Boyle e Turok, propõe exatamente isso. O Big Bang seria o ponto de simetria entre o nosso universo, que avança no tempo,
e um anti-universo, que se move para o passado. Juntos, eles formam um todo perfeitamente equilibrado. Já a proposta Sem Fronteiras, de Stephen Hawking e James Hartle, elimina a necessidade a necessidade de um antes. Usando a mecânica quântica, eles descrevem o universo como uma forma geométrica fechada, como a superfície de uma esfera. Assim como não há um ponto de partida no Polo Sul, o universo não teria tido um começo real, apenas uma transição suave de um estado puramente quântico para o cosmos que conhecemos. A teoria das cordas nos oferece o modelo equipirótico. Aqui, nosso universo seria uma brana tridimensional, flutuando em um espaço de dimensões superiores. O Big Bang teria sido o resultado da colisão cataclísmica entre a nossa brana e outra, liberando a energia que deu origem a tudo. Por fim, a cosmologia quântica em loop sugere que o espaço-tempo é feito de átomos indivisíveis. Nessa visão, o universo não colapsa em uma singularidade. Em vez disso, ele atinge uma densidade máxima e salta. Um Big Bounce. O que chamamos de Big Bang seria, na verdade, o rebote de um universo anterior que se contraiu. A física quântica revela que o vazio não é tão vazio assim. Mesmo no espaço mais puro, há flutuações quânticas, pequenas explosões de energia que aparecem e somem o tempo todo. Alguns teóricos acreditam que o universo pode ter surgido de uma dessas flutuações. Um pequeno ponto de energia no nada que em um instante se expandiu e nunca mais parou. Mas então surge a questão mais profunda. Talvez a falha esteja na nossa própria linguagem. Antes, depois, causa. Tudo isso pressupõe tempo, e se o tempo nasceu junto com o universo, nada disso faz sentido. Alguns filósofos e físicos sugerem que o cosmos não começou, ele sempre existiu de alguma forma fora da linha temporal. O Big Bang não seria um começo, mas uma mudança de estado, um despertar, como o instante em que a água se transforma em vapor. Talvez nunca saibamos o que havia antes do Big Bang, mas isso não precisa ser o fim da busca, porque talvez a resposta não esteja atrás do tempo, e sim dentro dele. O universo não começou, ele apenas se percebeu. E nós, ao tentar compreender o seu início, somos as formas pelas quais o cosmos lembra de si mesmo. O que havia antes do Big Bang? Talvez, apenas o silêncio antes da primeira nota.